Duas equipes chegaram à grande final em Munique. E olha, foi uma jornada difícil para ambas, viu? Mas ninguém pode negar. Elas mereceram demais estar aqui. E sabe o mais curioso? Muita gente não esperava esse confronto. Essa final aqui, PSG contra Inter, não era a aposta da maioria. Eu confesso que não assisti a todos os jogos de previsão, mas dei uma boa olhada por aí. E a maioria das pessoas discordava de mim quando eu dizia que PSG e Inter passariam por Arsenal e Barcelona. Então, se você viu alguém que também previu isso, comenta aí, porque eu tô curioso para saber. Mas vamos combinar, mesmo que pouca gente tenha previsto esse duelo, não significa que não queriam ver. Afinal, é uma baita final. Dois técnicos incríveis, com estilos completamente diferentes e duas equipes que, nos últimos 5 anos, se acostumaram a vencer. E não só isso, os dois clubes chegaram à final da Champions nos últimos anos e perderam. PSG, inclusive, já tem mais de uma década vivendo esse protagonismo europeu. Aliás, sinceramente, se alguém me disser que qualquer um dos dois pode levar esse título, eu acredito. É equilibrado demais. E é sobre isso que a gente vai falar agora, porque essa final pode ir para qualquer lado. Lembrando, galera, é só a minha opinião, não é sobre o que eu quero que aconteça, mas sim o que eu acho que pode rolar. E vou te falar, essa decisão me aperta o coração. Eu curti demais ver os dois times jogando nos últimos anos, por razões bem diferentes, aliás. Então, escolher um lado não é fácil. Mas vamos lá, vamos começar entendendo como essas duas equipes chegaram até aqui. Porque olha, o caminho foi casca grossa. Isso é uma das coisas mais legais desse novo formato da Champions, né? Agora, a gente vê times do pote 1 enfrentando outros do pote 1 logo de cara. Antigamente isso era impensável. A Inter, por exemplo, já encarou pedreira logo na fase de grupos. Começou com um empate fora de casa contra o City, que vale lembrar, naquela época ainda tinha o Rodri, e ninguém imaginava que o time teria uma temporada tão desastrosa quanto teve. Depois disso, bateram o Arsenal e perderam para o Bayer Leverkusen. O resto dos jogos, digamos que foram vitórias esperadas. Já o PSG, cara, começou a temporada de forma horrível. Eu lembro que em setembro eu cravei que eles chegariam na final. E juro, por semanas eu achei que tinha falado besteira, mas uma previsão para passar a vergonha. Mas no fim das contas, acertei. Mas enfim, como eu disse, o começo da temporada foi um pesadelo para o PSG. 3 derrotas nos 5 primeiros jogos. E uma vitória apenas. E olha que foi contra o Girona, num gol completamente estranho. Sério, o início foi sofrido. Mas a virada começou no ano novo, já em 2025, com aquela reação absurda contra o Manchester City. Estavam perdendo por 2-0 e viraram para 4-2. A partir dali, eles viraram praticamente os ceifadores da Premier League. Depois disso, atropelaram o Liverpool em Paris de um jeito que os torcedores dos Reds não viam há anos. Foi um massacre. E ainda assim, perderam o jogo por conta de um lance raríssimo, onde, sim, dá para criticar o Donnarumma em 2025, coisa que quase nunca acontece. Em seguida veio o Aston Villa e quase entregaram tudo. Já já a gente fala mais sobre esse apagão recorrente que o time tem. Na sequência, o PSG enfrentou o Arsenal e venceu por 3-1 no agregado. Uma vitória sólida, sem grandes sustos. Agora, mudando de lado, a Inter de Milão contra o Feyenoord fizeram o dever de casa tranquilamente, como era esperado. Mas aí veio o Bayern de Munique e o negócio complicou. Mesmo com todos os problemas que o Bayern enfrentou nessa temporada, eles jogaram muito bem contra a Inter. Vale lembrar que, até então, a Inter só tinha sofrido 2 gols em toda a Champions. Contra o Bayern, levaram mais do que isso, incluindo 2 jogando em casa. Ou seja, mérito total do Bayern. Foi um baita susto para os italianos. Mas ali para frente veio um verdadeiro tiroteio contra o Barcelona. A Inter abriu vantagem, deixou o Barça empatar, levou o jogo para a prorrogação, aí soube aproveitar a chance na hora certa. Que jogo! Apesar dos momentos de desatenção contra o Barcelona, é aqui que começa a ficar clara uma diferença entre Inter e PSG. E olha, a Inter não foi perfeita contra o Barcelona não. O goleiro Yann Sommer teve que fazer uma partida de gala, um verdadeiro show. Mas o que realmente chamou a atenção foi a experiência do time. Mesmo levando um gol no minuto 87, eles não se desesperaram. É claro que o Barcelona também cometeu erros enormes. Tipo, onde estava a marcação naquela hora crítica? Mas não foi só a maturidade emocional que chamou a atenção. O mais impressionante foi a eficiência. A Inter finalizou bem menos que o Barça, mas foi muito mais letal.
aproveitou melhor as oportunidades. Já o PSG também vai criar uma tonelada de chances, isso é certo. Aliás, se você está curtindo essa análise até aqui, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí. Quem você acha que vai levantar a taça em Munique? Bora aumentar essa discussão nos comentários. O PSG costuma dominar boa parte dos jogos. Segura a posse, controla o ritmo, impõe presença. Mas falta um matador na frente. Quer dizer, talvez isso seja um pouco injusto. O Dembélé, por exemplo, chegou a viver uma fase letal nas finalizações, mas recentemente o rendimento dele caiu um pouco, talvez por conta de uma lesão persistente que vem incomodando. De qualquer forma, o fato é, eles não são tão frios na frente do gol quanto a Inter de Milão. Se liga nas chances claras como Barcola ou Gonzalo Ramos perderam contra o Arsenal. Oportunidades claras, mas que acabaram desperdiçadas. E tem mais. A juventude do elenco é uma faca de dois gumes. Na verdade, o PSG é quase o oposto da Inter, né? A média de idade do time titular gira em torno dos 24 anos. Os veteranos do time são Marquinhos e o Fabian Ruiz. E olha que o Ruiz só fez 29 anos no mês passado. Isso faz com que, às vezes, o PSG vai de um time totalmente dominante, jogando com alegria, energia e intensidade, para, de repente, um caos total na defesa. Aquela bagunça que obriga o Donnarumma a se multiplicar e fazer milagre atrás de milagre. Salvações que entram facilmente na disputa de defesa da temporada. Agora, esse comportamento estável geralmente só aparece quando o PSG está em vantagem no placar agregado. Quando o jogo está equilibrado, o time até costuma manter o controle. Mas esse é o primeiro grande ponto fraco da equipe. A defesa do PSG não é ruim, longe disso. Na verdade, é muito melhor que a do Barcelona, por exemplo. Mesmo com os laterais subindo bastante e apoiando o ataque com frequência, o time sabe recuar e segurar lá atrás quando precisa. Mas, como a gente viu contra o Aston Villa e também um pouco contra o Arsenal, o problema aparece nos cruzamentos para a área. E não falo só de escanteio ou de bola alçada da linha de fundo. Falo daqueles cruzamentos mais cedo, vindos das laterais ainda em progressão. Aquelas bolas cruzadas rasas, rápidas. Esse tipo de jogada é um prato cheio para os alas da Inter, como o Di Marco e o Dumfries. Se eles conseguirem pegar os laterais do PSG um pouco adiantados, podem machucar. E feio. Mas se pegarem esse lado desprevenido, essas bolas rasteiras cruzadas, buscando o Lautaro ou o Thuram, podem trazer um problemão para a zaga do PSG. Foi justamente isso que eles mais sofreram contra Aston Villa e Arsenal. Então fica o alerta. E aí, você acha que a Inter vai conseguir explorar essa brecha na grande final? Deixa aqui nos comentários. E se ainda não fez isso, aproveita para ativar o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo novo que tá vindo por aí. Porque a expectativa geral é que o PSG vai defender atacando. Sim, com posse de bola e presença ofensiva. Já a Inter, teoricamente, vai ter que recuar mais e jogar no contra-ataque. Essa é a visão predominante. Agora, é claro, a Inter já provou ao longo da temporada e, na real, nas últimas temporadas, que sabe se defender muito bem. Só um gol sofrido na fase de grupos da Champions? Isso é um absurdo, um verdadeiro paredão. Mas, o que antes era praticamente um cofre trancado, começou a dar algumas brechas com o passar da temporada. E isso sim é um sinal de alerta, principalmente contra um time como o PSG, que conseguiu abrir a defesa de todo mundo que enfrentou até agora. Bayern de Munique e Barcelona, por exemplo, conseguiram furar a linha defensiva da Inter por bons períodos durante os jogos de volta. E se a gente for comparar os dois finalistas, vimos o PSG dependendo de milagres do Donnarumma em certos momentos. Mas a Inter também precisou contar com atuações espetaculares do Sommer. A diferença é que a Inter sofreu bem mais pressão durante longos trechos dos jogos, tanto contra o Barça quanto contra o Bayern. E é aí que a coisa fica interessante, porque defesa e ataque estão totalmente ligados quando a gente analisa esses dois times. Olha só o jogo contra o Barcelona. Não é que o Rafinha não tenha sido perigoso, porque quando o assunto é finalização dentro da área, ele é sempre um risco. Essa temporada mostrou bem isso. Mas grande parte da construção ofensiva do Barça veio pelo outro lado, com o jovem Lamine Yamal. O ataque catalão passava quase todo por ele, ali pela direita. Ele criava para ele mesmo e para os companheiros, sendo o principal motor ofensivo. Isso deu ao Dumfries uma certa liberdade. Ele não precisou marcar o Rafinha o tempo todo, como talvez estivesse esperando. Isso deu a ele permissão para subir mais, apoiar mais o ataque. Só que isso não vai acontecer contra o PSG. Aqui, a Inter vai ter que ficar ligada nas duas pontas, sem descanso, porque os dois lados do PSG são perigosíssimos. De um lado, Kvaratskhelia,
um pesadelo para qualquer lateral. Vai encarar o Dumfries. Do outro, aí você escolhe Barcola ou o jovem Zaïre-Emery, somando com Dembélé e Hakimi se infiltrando, tabelando e destruindo defesas. Enquanto no Barça o Dumfries só tinha o Yamal para se preocupar na direita, aqui ele vai ter uma ameaça tripla, um verdadeiro caos se não houver cobertura boa. E do outro lado, o trio da Inter, Bastoni, Di Marco e Mkhitaryan, vai ter que lidar com essa força ofensiva também. O PSG vai atacar dos dois lados, sem dó nem piedade. E tem também o Dembélé, que joga entre linhas, flutuando. Às vezes ele recua, às vezes aparece na ponta, às vezes infiltra por trás da defesa. É imprevisível. Dado o momento defensivo da Inter, sinceramente, dá para ficar um pouco preocupado. E não é só na Champions League que eles vêm sofrendo. Na Série A italiana, por exemplo, tomaram empate 2 vezes depois de estarem na frente contra a Lazio. E ainda levaram um 3-0 do Milan na Copa da Itália. Situação complicada. Mas vamos virar a chave agora e falar de como a Inter pode machucar o PSG. Porque sim, apesar das falhas, esse time tem armas perigosíssimas. Como a gente já comentou, boa parte da ameaça da Inter vem pelo lado direito. O Denzel Dumfries foi simplesmente decisivo contra o Barcelona. Participou de 5 dos 6 gols da Inter nessa semifinal. Isso aí foi um verdadeiro raio-x na defesa do Barça. Sem o Balde, a linha defensiva deles virou uma bagunça, sempre desorganizada, espaçada. A linha alta, então, parecia que nunca se comunicaram, e a Inter soube aproveitar cada centímetro disso. O Dumfries fez 2 partidas memoráveis contra o Barcelona. Sério, ele ficou a uma assistência ou gol de igualar o recorde do Del Piero de participação em 6 gols numa semifinal de Champions League. É coisa de gigante e não para por aí. A Inter também tem jogadores capazes de cruzar com muita qualidade do outro lado. No setor esquerdo, fica de olho no Di Marco e também no Bastoni. Sem falar na jogada de bola parada, né? Escanteio com essa galera vira quase pênalti. A Inter é um time bem mais alto e mais forte fisicamente que o PSG. Então, no jogo aéreo, eles entram sempre como favoritos. Basta lembrar, fizeram 2 gols de escanteio contra o Bayern e 1 contra o Barcelona. Isso pesa. Agora, é verdade que até aqui o PSG não levou gol de escanteio ou bola parada em nenhuma partida do mata-mata. Então, eu não estou dizendo que isso é uma fraqueza clara do PSG. Ainda não foi. Mas sim, é uma grande arma da Inter. Pela estatura, pelo posicionamento, pela batida na bola. É um alerta. Quem você acha que vai dominar no jogo aéreo nessa final? Inter ou PSG? Quero saber a tua opinião. Falando em defesa, pode até parecer que eu tô puxando sardinha, mas o Nuno Mendes tem mostrado que é bom, viu? Contra o Saka sofreu um pouco, é verdade. Mas lembre da partida contra o Salah. Ele foi excelente. Mostrou força, leitura e tempo de bola muito sólido. Agora, olha, essa batalha no meio-campo promete ser sensacional. De um lado, a experiência do armênio Mkhitaryan e do turco Çalhanoğlu, somada à qualidade técnica do Barella. Do outro, a resistência absurda à pressão dos portugueses Vitinha e Neves, que simplesmente aparecem em todo canto do campo. Aliás, se você está curtindo esse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo. Vou medir pelos likes para continuar trazendo esse tipo de análise aprofundada para você. Mas voltando, quando a gente fala da experiência em grandes jogos, é impossível não destacar a diferença entre os dois lados. O PSG, por mais que tenha um elenco estrelado, ainda não esteve nessa posição muitas vezes. Você pode até lembrar da final de 2020, mas o único remanescente daquele time é o Marquinhos. O Kimpembe ainda faz parte do elenco, mas convenhamos, parece que é só no papel mesmo. O cara vive machucado, é uma pena. Enquanto isso, olha pro lado da Inter. A base do time titular que enfrentou o Manchester City na final de 2 anos atrás é praticamente a mesma. A única mudança de peso foi a troca do Dzeko pelo Thuram, do Brozovic pelo Mkhitaryan e do Onaná pelo Sommer no gol. O resto é o mesmo grupo. E aí entra aquele velho ditado do futebol. Você precisa perder uma final para ganhar a próxima. Será que chegou a hora da Inter? Bora debater nos comentários. Agora, independentemente de quem sair campeão, o que eu mais quero, e acho que todo mundo também, é uma grande final. Porque vamos ser francos, final de campeonato tem tudo para ser épico, mas muitas vezes decepciona. Que essa aqui tenha emoção, que tenha gol, que seja do nível do que foi o resto da Champions até aqui. A cobertura da final vai ser completa. E claro, depois do jogo vai ter vídeo novo com minha análise completa de tudo o que rolar em Munique. Então já se inscreve para não perder. Agora eu quero saber de você. Quem vai levantar a taça? PSG ou Inter? Manda nos comentários, vamos trocar uma ideia por lá. Nos vemos no pós-jogo, galera!